gente vai falar tudo sobre preenchimento labial. Então, o que vocês tiverem dúvida, pode estar mandando. Eu vou estar lendo aqui as perguntas de vocês. Tá um pouquinho distante, porque a gente vai estar gravando também pro Skincast. Falar mais alto? Por quê? Pra dar pra ouvir onde? Lá? Ah, tá. Então a gente vai estar transmitindo tanto no de Magna, doutora Magna, que está aqui ao meu lado. Boa noite. Quanto no meu também. Então vocês vão mandando todas as perguntas, tudo que vocês quiserem saber sobre preenchimento labial, sobre tratamento dos lábios de uma maneira geral, a gente vai estar compartilhando hoje aqui com vocês. Então, gente, hoje o objetivo da nossa live é falar sobre preenchimento labial, tirar todas as dúvidas. E o que é que normalmente as pessoas têm medo, né, Magna? As pacientes de uma maneira geral. Porque a gente, quando tá no consultório, quando a gente fala de preenchimento labial, o que é que vem na cabeça, tanto de vocês, quanto de algumas pacientes nossas? Isso aqui. Falem a verdade. Diga aí, Magna, quando suas pacientes não querem fugir, às vezes, da cadeira. Com certeza. Fica com medo de ficar um lábio de salsicha, né? Como esse aqui, uma aberração, na verdade. O objetivo dessa imagem é ilustrar o que não é estético, pelo menos do ponto de vista do que a gente acha bonito, do que a gente percebe como um lábio natural. Óbvio que quando a gente pega pacientes como essa, são pacientes que têm um dismorfismo. O que é isso? Ela não se enxerga, enfim, ela gosta de uma coisa mais exagerada, mais marcante. Se junta também, às vezes, com um profissional que tem um gosto estético duvidoso. E aí o resultado é o quê? Esse lábio. Então, não é disso que se trata o preenchimento labial. Inclusive, quando a gente faz um preenchimento labial bem feito, você não percebe ele. E é isso que a gente vai provar para todo mundo hoje aqui, não é, dona Magna? Com certeza. Vão mandando dúvidas que vocês tenham e compartilhe essa live com todo mundo que tem medo de fazer preenchimento labial. Algum colega seu que você sabe que tem medo? Pode mandar, que ele vai perder esse medo hoje. Vamos lá. Ó, tem gente falando aqui que é fã de nós duas. Arrasou! Quem foi? Josi. Josi, Obrigada, beijo. Josi, beijo. Vamos falar agora de um exemplo, por exemplo, essa paciente, que é uma paciente que veio pra gente ter essa estratégia de fazer um volume no lábio dela. Ela queria aumentar o volume. Eu sei que essa foto aqui, ela tá meio estourada, que ela ficou muito clara. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Mas quando eu colocar aqui, talvez o lábio dela era fino, não era muito fino, mas ela queria um volume a mais. A gente fez o preenchimento e conseguimos esse resultado. Então, vocês veem no perfil que ele está mais projetado, mas uma projeção que combina com o rosto dela e que cabe no rosto dela, que não é exagerado, que não está artificial, que não é lá aquela, voltar lá para o trauma, que não é essa salsichinha. Então, ele tem um volume proporcional ao formato do rosto dela, né, Magna? Que isso é outra coisa que a gente tem que ver quando faz o preenchimento, né? É importante, assim, também sempre respeitar as proporções da paciente. Alinhar lábio com nariz, com queixo. E sempre também preencher respeitando a proporção do lábio. O inferior sempre um pouquinho mais projetado do que o superior. Tudo isso a gente tem que analisar para fazer o preenchimento. E lábio grande também não é para todo mundo. Então, às vezes, uma paciente com o rosto muito fininho chega e faz: ai, doutora, eu quero esse lábio aqui. Achei lindo na sua live, quero para mim. A gente tem que avaliar as proporções e ver se esse lábio comporta no rosto. Porque se não comportar, se o rosto for muito fino, o que é que vai ficar? Artificial. É aquela sua amiga que você bate o olho e faz: nossa, fulana tá estranha, ela mexeu na boca, ficou esquisito. Não precisa, às vezes, chegar a esse ponto. Mas apenas por não respeitar a proporcionalidade, a gente já percebe um pouquinho. Então, vamos lá. Então, esse é um caso que a gente fala de volume. E outra paciente também, uma paciente jovem,
Vejam que ela tinha um lábio muito fininho, né, Magna? Isso. A gente fez a reestruturação. E na primeira vez que ela veio, Magna, foi super engraçado. Que ela chegou pra mim e falou assim, ela queria fazer e tal, porque realmente tava muito fino, tava envelhecendo. E eu falei, ó, vamos fazer. Ela, doutora, alguém vai perceber? Eu disse, gente, vai. Por quê? Um lábio fino desse, quando a gente faz o procedimento, incha bastante, né, Magna? As primeiras 24 horas, e eu diria até mais, né? Chega às vezes até uns 3 dias. Tem gente que 4 dias. Isso. Então, o que que acontece? Essa paciente, eu falei, só vai ficar, o seu lábio tá muito fino, então provavelmente as pessoas vão perceber. Com o tempo, não, mas nesse primeiro momento, sim. Quando ela voltou, aí eu perguntei, né? E aí, como é que foi? As pessoas perceberam? Ela fez, doutora, bem que você falou. Até a surda percebeu. Eu cheguei no trabalho, a surda chegou e fez assim, ó, olhou pra mim e fez, ó. Ela falou, até a surda falou desse Mas foi seu lábio. aprovado, né? Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Ela falou assim, ok, então é isso. Então vejam que no caso dela, a gente repôs esse volume, melhorou o contorno, sem exagero, compatível com a anatomia do rosto dela e ficou super natural. E tem pacientes, né, que dá aquela inchadinha inicial. Tem gente que no retorno gostou da inchadinha inicial e pede para colocar mais. Mas claro que a gente sempre vai respeitar, como eu sempre falo, a proporção. Né? A gente sempre vai orientar os pacientes, né, para não ficar esquisito. Porque tem que ter o bom senso médico também. Exatamente. E é muito comum. O paciente volta e faz assim, primeiro começa assim, né? Não quero, estou com medo. Não quero, estou com medo. Depois que faz, a primeira termina, que fica, né? Não, mas quando termina, vou ficar assim. E quando volta, dá pra colocar eu queria um pouquinho mais. Eu queria um pouquinho mais. Esse paciente... Hoje teve uma paciente. Esse paciente, inclusive, ele adora quando fica mais inchado no pós. É porque eu não deixo. E aí, cabe ao profissional respeitar o limite. Então, veja que quando ele veio pra mim, é um homem que já tem uma boca bonita. Ele fez assim, eu queria mais volume. E eu falei, olha, mais do que isso, você vai ficar estranho. Porque você já tem uma boca, eu posso tentar volumizar de maneira discreta. A gente vai fazendo aos pouquinhos. Só que sempre no primeiro dia pós-procedimento, eu pego ele na rede social fazendo selfie. Eu digo, você tá adorando, né? Ele amando, porque fica inchado. Então, vocês vejam que qual é o objetivo? Ele, com o processo de envelhecimento, o lábio, ele vai entrando. Então, vocês estão um pouco distantes, então talvez vocês não consigam perceber direito, mas o lábio, ele vai fazendo assim. E vai fazendo isso. E no caso dele, obviamente ele é um homem mais vaidoso, ele percebe isso de maneira precoce. Então, nele, o que é que a gente faz? A gente repõe os tubérculos, que é essa parte mais central, né, Magna? Mostra aí, Magna, que você está um pouco mais próximo. Os tubérculos inferiores e o superior tem esse tubérculo aqui. Que tem pessoas que precisam, tem pessoas que não precisam preencher. Exatamente. Magna, por exemplo, jamais precisa. Ela já tem os inferiores, assim, para dar e vender. Em mim, a gente faz geralmente só o superior. Exatamente. Que isso é outra coisa que a gente trabalha muito quando a gente vai falar de lábio, que são às vezes as assimetrias, né? Isso, é. Lembrando que não existe lábio perfeito ou um lábio exatamente igual ao outro. Cada um tem uma característica e que essa característica ela deve ser respeitada. Então, vocês sempre nunca queiram, eu quero que fique exatamente igual. Não vai, tá? A gente tem um lábiozinho diferente, a gente pode conseguir, obviamente, melhorar isso, mas sem 100%, um lábio 100% simétrico, não existe. Até porque a gente não é simétrico, né? Isso. Outra coisa. Isso aí já valeria. Essa frase, Magna, explica aí, porque já valeria um tema só de live. Simetria. Nós não somos simétricos em nenhum aspecto do rosto. Nada. Bochecha. Hoje mesmo teve uma paciente, né? Ela disse, esse lado aqui é mais fundo do que esse. Eu disse, isso é uma simetria sua, não tem como corrigir 100%. A gente tenta
a gente consegue melhorar, mas não consegue 100%. O mesmo vale para lábio, né? Sim. Outra coisa, por exemplo, esse paciente aqui, ele tem a assimetria diferente da de Magna. Então, por exemplo, Magna, o lábio dela inferior é menor do que... Na verdade, o o inferior superior é maior. é menor do que o inferior. Existe essa desproporção, então a gente preenche um pouquinho o superior para dar mais proporcionalidade. Nesse paciente era o contrário. O lábio superior dele era muito maior do que o inferior. Então parecia que ele estava fazendo biquinho, assim, meio que uma coisinha assim, meu biquinho de peixe. Então a gente fez o preenchimento para abrir e trazer mais volume, que a gente consegue perceber isso de maneira mais evidente no perfil. Então, de maneira, de novo, discreta, sem exagero, esse sempre é o foco do que a gente faz, né, Magna? Isso que Suyan falou, de avaliar também no perfil. Não adianta avaliar o paciente só de frente, precisa avaliar perfil, precisa avaliar a mímica facial também, sorrindo, fazendo biquinho, para o preenchimento não comprometer também a mímica facial. Quando você sorrir, quando você for sugar um canudo, o preenchimento não comprometer. Exato. Tem outros casos que a gente faz exatamente isso aqui. A gente faz hidratação. Vejam como a hidratação, ela é discreta. Essa é uma paciente extremamente jovem. Ela começou a perder volume e o lábio dela começou a encurtar. Então, ele começa a ter essa projeção aqui mais central e essa parte aqui mais lateral, ela começa meio que a desaparecer, a entrar. Então, o que foi proposto para ela, já que ela não queria volume, foi a gente hidratar, para tentar repor um pouco mais essa estrutura do lábio, e a gente conseguiu esse resultado. Então, vocês veem que o contorno dela fica discretamente mais marcado, mas de maneira muito natural. Então, quando o seu dermato, ele te avalia, né, Magna? E ele vai... E por isso que é importante a gente ter uma relação de confiança com o médico que está acompanhando a gente, né? Isso, Magna? Com certeza. Não se guiar por Instagram, certo? Então, sempre ter essa relação de confiança, ser um médico que você já confia, que você já conhece ali o trabalho dele, né, dona Magna? Isso. Para que você possa dizer o que você quer, você ter a liberdade de falar, para você confiar também na avaliação dele, de que ele não vai lhe deixar estranho, de que ele não vai lhe deixar artificial. E para que você possa ter resultados ou mais marcantes, ou mais discretos, como foi o caso dela. Uma coisa que eu adoro falar é reestruturação labial. Aí todo mundo às vezes fica muito confuso, né, Magna? É preenchimento, é reestruturação, é o quê? Nada mais é do que um preenchimento. Mas por que eu falo reestruturar? Porque são pacientes que já têm uma idade e elas perderam a anatomia labial. Então, quando a gente estava falando daquela primeira paciente, né, Magna? Isso. Aí a gente está falando de um conceito de preenchimento mesmo. Por quê? A gente está pegando essa paciente que tem um lábio já bom, é uma paciente jovem, mas qual que é uma boca maior? Então, eu estou preenchendo. No caso dessa paciente aqui, o objetivo é a gente reestruturar. É repor o lábio que ela perdeu aí com a idade. Não é isso, Magna? Tá enrugado, tá com volume diminuído, né? Então precisa reestruturar em um todo. Exatamente. Que foi o que a gente fez. A gente repôs os tubérculos, né, Magna? Mostrei ali para eles aqui verem. Os tubérculos inferiores. Repôs o contorno, então a parte de cima a gente basicamente hidratou, porque ela já tinha uma boa base. Isso. Então vocês conseguem, não sei se vocês conseguem observar aí, me falam se vocês conseguem observar, se vocês estão conseguindo ver esse aspecto mais murchinho do lábio superior. Escreve aí para mim se vocês estão vendo. Porque é isso, no lábio superior, e por isso que é importante às vezes você ter essa confiança. Então, vejam que para essa paciente, a gente usou duas técnicas, né, Magna? No lábio inferior, a gente repôs o tubérculo, a gente volumizou e projetou. E na parte superior, a gente só hidratou.
Se eu fosse colocar também, né, Magna? Se você fosse Isso. colocar também os tubérculos na parte superior, ia ficar estranho, ia ficar artificial. Aí volta lá para aquele conceito de artificialidade, da gente estudar as proporções, Isso, da de gente respeitar as saber indicar. proporções, né? A gente sabe que o lábio inferior, ele tem que ser um pouquinho maior mesmo, né? Isso. Existe uma proporção áurea, a gente fala da matemática da beleza, que é 1 para 1,6. Então, a gente tem que respeitar tudo isso para oferecer um resultado natural e belo, né? Principalmente, né? Eu acho que é tudo. Ó. Naturalidade e beleza é isso. Então, você vê que é uma paciente que ela rejuvenesceu, ela ficou com um aspecto muito mais jovial, Inclusive, sem os cantinhos exagero. estão voltados para cima, né? Que também é uma coisa Exatamente. que ficou muito Foi bonito ótimo. nesse resultado. Isso. Vocês conseguem observar? Não sei se vocês conseguem ver daí, mas o cantinho aqui dela, ó, era para baixo, o que dá um aspecto mais tristonho, como se a pessoa tivesse Parecendo fazendo que a pessoa biquinho. está sempre triste. Isso. E aí, quando você reestrutura o lábio e toda a região perilabial, que foi justamente o caso dela, você reposiciona essa comissura, trazendo esse resultado bonito, elegante, tá? E aí, vamos para outro. Olha ela sorrindo, como melhorou, inclusive, o sorriso dela, como ficou mais bonito. Ela não mudou nada em relação aos dentes. Tá expondo menos a gengiva, né? O sorriso Exatamente. gengival melhorou também. Muito. Então, apenas com a hidratação a gente já conseguiu. Que isso é outra coisa também. Sorriso gengival, né? Já que a gente está falando de lábio, vamos falar de sorriso gengival também. Que muitas vezes o paciente vem para melhorar o sorriso gengival com toxina, só que a gente consegue um resultado muito mais bonito com preenchimento. Que foi o caso dela. Porque às vezes a toxina, ela faz com que o paciente perca um pouco de função. Então, às vezes o paciente ele vai pegar uma água para tomar e aí ele não consegue direito, ele não consegue assobiar, né? Isso, Magna. E com o preenchimento, a gente consegue melhorar o sorriso gengival, deixando um aspecto muito natural. Então, sempre o foco de vocês, né? Eu quero que vocês tenham muito isso em mente, naturalidade, tá? E também é importante rejuvenescer toda a região perioral, né? Também. Tem pessoas que não é só rejuvenescer o lábio. Acho que talvez você vai mostrar alguma foto aí, Sim. algum paciente que você tem que rejuvenescer. Código de barra, essa região aqui, né? De Sim. inferior, para marionete, para ficar um resultado mais natural. Não adianta você estar com o lábio bonito e toda essa região envelhecida. Perfeito. Né? Fabiola perguntou se a gente trabalhou também as rugas do acordeão eu aí. achei que melhorou também. Sim, a gente trabalhou também, a gente reestruturou toda essa região. Por isso que o resultado dela ficou tão bonito. Que isso é uma coisa, Fabiola, que foi ótimo você ter perguntado. Por quê? Porque às vezes o paciente ele quer tratar uma unidade anatômica isolada. Tem unidades anatômicas que a gente não consegue tratar de maneira isolada para dar um resultado assim muito belo. Por exemplo, se uma paciente como ela a gente tratou região malar, a gente tratou olheira, a gente trabalhou um pouquinho essa região do contorno e das ruguinhas do acordeon, um pouquinho do sulco e o lábio. Por isso que deu um aspecto tão bonito e tão natural. Se eu tivesse feito só o lábio isoladamente, o lábio ficaria bonito? Ficaria. Mas todo mundo perceberia o que ela fez. Por quê? Porque ficaria uma boca num rosto com muitas rugas, com muitas marcas. Então, às vezes o paciente chega para mim com uma certa idade, até porque às vezes eu posto muito, né, Magna, sobre lábio, e com Magna eu tenho certeza que isso acontece também. Quando chega no consultório e faz assim, doutora, eu quero fazer a boca. Aí você olha, o paciente tá lá, né, Magna? A olheira funda, o malar fundo. Aí o que é que a gente fala? Primeiro tem que começar aqui em cima. Pelo terço médio, né? Não adianta estar com o lábio bonito e essa região toda envelhecida com aspecto de triste e cansado. É a mesma coisa, gente, da gente ter uma porta muito linda na casa da gente. Só que a janela tá caindo um pedaço, a parede tá descascando, a estrutura da casa tá desmoronando. Então não adianta ter uma unidade.
O rosto, ele tem que conversar, né, Magna? Uhum. E é isso que vai trazer o que a gente tanto prega aqui, que nossos pacientes amam, que é a naturalidade. Isso. Eu acho que esse é o ponto principal, tá? Vamos lá, Fabíola. Poderia me dizer escolha para o produto, acordeon, realogia do produto? Fabíola, foi o Belotero Volume que a gente usou nessa paciente, mas aí você poderia ter usado um Voluma, a depender, porque muito vai depender da pele, tá? A depender da pele, você pode usar um Volift, às vezes quando a pele é muito fininha, até um Balance, se a gente for pensar na MES, se for pensar aí na Galderma, quem que a gente poderia usar aí? Um Define, tá? E se a pele for muito fina, um Refine. Outra coisa, é importante adequar o produto à pele do paciente. Isso depende muito da sua, né, avaliação. Por isso a expertise e por isso a diferença. Não é todo produto para toda pessoa e para toda pele. Então, não é todo o ácido hialurônico que serve para tudo. Então, para quem é leigo, Fabíola deve ser da área de saúde, mas para quem é leigo aqui, pense da seguinte forma, é como se a gente tivesse 3 marcas de laboratórios diferentes que oferecem uma diversidade de produtos diferentes. E que para cada paciente a gente escolhe um produto específico. Então, por exemplo, para fazer esse lábio, eu usei 2 tipos de produto, tá? Um mais fluido para hidratar e um mais denso para fazer os tubérculos. E isso foi o que garantiu esse resultado do lábio dela. Se eu tivesse usado apenas uma marca, eu não conseguiria esse resultado tão bonito. Então, a expertise da gente, até para escolher o produto certo e colocar no lugar correto, na pele correta, faz muita diferença no resultado que a gente tem. Alexandre perguntou, quando for preencher novamente, a quantidade usada é a mesma? Ale, depende. Depende de quê? Quando que esse paciente vai preencher de novo, né? Cara pálida. Porque às vezes o paciente vem, faz, sai super feliz e me volta lá com 2, 3 anos depois. Aí o que é que aconteceu, Magna? Murchou tudo, né? Foi tudo embora. Não tem como durar esse tempo todo. Não vai. Mas se o paciente faz as manutenções anuais, normalmente, se ele não tem uma perda abrupta de peso muito grande, né, Magna? Se não foi uma coisa assim... Por quê, gente? Vamos lá. A gente sabe que perder peso de forma muito abrupta faz com que a gente fique com um aspecto mais envelhecido. Então, se isso não aconteceu, normalmente a gente usa menos produto. E principalmente se... falando aí de preenchimento de uma maneira geral, né, de ácido hialurônico, se o paciente tratar essa pele, porque nem tudo é ácido hialurônico, né, Magna? A gente tem que estimular colágeno. Inclusive, os preenchimentos vão durar mais em uma pele mais tratada, né? Mais bioestimulada, até o lábio, inclusive, se você fizer estímulo de colágeno, né, laser, eles vão durar mais. Exatamente. Então, o preenchedor, eu sempre gosto de explicar isso para o paciente. O preenchedor, ele vai repor estrutura, porque tem coisas que a gente vai perdendo com a idade, como estrutura óssea, né, Magna? Coxinha de gordura. Que isso a gente não consegue repor com laser. Ou com bioestimulador de colágeno, por exemplo. Então, quando a gente quer repor gordura e estrutura óssea, a gente vai e usa o ácido hialurônico em pontos estratégicos. Quando a gente quer tratar flacidez, aí a gente vai. Tecnologia, né, Magna? Fotona. Fotona, Ultraforma, bioestimulador de colágeno. Exatamente. Por isso que os tratamentos são combinados, não é? Não é só um tratamento que vai resolver tudo. Exato. Nós temos que combinar tratamentos. Quanto mais jovem é a paciente, obviamente, né, menos coisa ela vai precisando. Talvez um paciente mais jovem, como aquela primeira lá que eu mostrei para vocês, ela só faz preenchimento por enquanto. Mas vai chegar um momento que ela vai precisar entrar com laser, que ela vai precisar... Então, a gente vai começando, né, Magna? Aos pouquinhos. Então, todo paciente, eu falo que é uma história, é um namoro. Ela já tem alguns anos comigo, eu já trato da mãe, ela agora tá vindo... porque justamente ela quer se cuidar desde cedo e o objetivo é ir mantendo. Então, a gente vai agindo em cada necessidade para não deixar a peteca cair.
Isso. É verdade. Porque quando o paciente... Olha essa paciente de perfil, como ficou bonito, né? O lábio dela bem natural, os Muito tubérculozinhos mais marcados. Porque quando uma paciente chega já nessa idade, obviamente a gente precisa de muito mais coisa. Eu posso usar, né, Magna? A gente usa a mesma quantidade de produto, só que os resultados são completamente diferentes, né, Magna? Com certeza. Esse tipo de paciente precisa de mais produto e mais tratamentos. Exatamente. Gente, o que vocês tiverem de dúvida, Podem ir mandando, vão gente. mandando, tá? Mandem aí que a gente vai respondendo. Então, nessa paciente, a gente fez a reestruturação do lábio dela. Vejam que ela já tem uma determinada idade e olhe como esse lábio envelhecia ela. A gente fez a reestruturação. Olhe como parece que ela rejuvenesceu há alguns anos. E não foi tanta coisa. Mas olhe como um lábio discreto, não tá com aquele bico de pato exagerado. E ela foi uma das pacientes que tinha muito medo de fazer. Mas quando você olha, ela rejuvenesceu aí no mínimo que uns 10 anos. Num tratamento de lábio. Óbvio que ela já tinha tratado a olheira, né? Então, assim, ela sempre vem, essa é a segunda sessão dela, mas ela sempre vem pra gente estar fazendo. Então, dessa vez eu consegui que ela fizesse o lábio, eu disse, vamos fazer. Que o paciente, ele tem medo, tem pacientes né? que a gente vai convencendo aos poucos, né? Sim. Aí ele vai criando confiança e aí resolve fazer o lábio. Exatamente. Né, Fabiola? Ficou, não foi? Com uma gracinha. E ela bonito. adorou. Então, quando a gente fala de preenchimento labial, e é por isso que eu quis deixar, assim, trazer, né, Magna, esse lábio e esse tema, na verdade, porque esses meses agora que estão por vir, vocês vão estar vendo muito a gente por aqui. A gente trouxe vários temas, né, a gente acabou atualizando. Eu fui pro congresso, toda vez que eu vou para um congresso, eu volto com a cabeça assim, ó, fermentando, cheia de ideias, e trouxe essas ideias, apresentei para a equipe gostou, a gente colocou em prática, está colocando, né? E vai trazer alguns temas para estar conversando com vocês. Coisas que são novidades, que a gente já mudou nos nossos protocolos, já atualizou, quer seja aí nos drugs deliveries, quando a gente faz um laser, nas substâncias que a gente aplica para estar hidratando esse lábio, como outros temas como rejuvenescimento íntimo, então é algo que a gente vai estar abordando por aqui também, tratamentos de perna, melhora da pele, a influência da alimentação na nossa qualidade de vida, né, Magna? Com certeza. Eu estava falando sobre isso com uma paciente hoje, né? Ela Sim. disse, eu estava lendo que bioestimulador de colágeno não adianta fazer se você come muito doce, se você não come proteína, e isso a gente tá vendo muito nos congressos, né? Isso. Sua alimentação influencia muito nos resultados do tratamento. Não adianta você fazer bioestimulador, fazer preenchimento e também tá comendo só bobagem, né? Exato. Você não vai ter proteína para formar colágeno. Exatamente. E ainda mais, o que está formando está sendo glicado pelo açúcar. Ou seja, você está acelerando o seu processo de degradação. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês tiverem de dúvida, podem estar mandando aí no direct, tanto de Podem Magna, mandar no meu também, quanto no meu. E a gente aí vai estar respondendo para vocês. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não. Acho que todo mundo ficou bem esclarecido. Aí no seu apareceu, Magna? Apareceu. Tem dúvida aí? Não, dúvidas não. Ninguém Então, mandou dúvidas. Me mandem depois no direct. Mona tá falando. Se ficaram com vergonha. Será sempre esse horário? Vai, Fabiola. Vai ser sempre terça-feira, às 7h30 da noite. E podem sugerir temas, né? Por favor. Por favor. Sempre. Mandem pra gente. Isso. Por favor, fale sobre a lipolaser. Aí, ó. Um tema interessante, Magna. Isso, vamos terça-feira? Vamos. Topa? Vamos. Pronto, gostei. Cadê, Juliana? Vamos falar terça-feira sobre lipolaser. Você acabou de definir o tema que a gente estava aqui pensando o que falar. Pois vai ser sobre isso. Vou trazer as novidades, o que eu vi, o que a gente pode associar para conseguir um resultado aí melhor
com a lipolaser, tá? Qual o tempo ideal para repetir o preenchimento labial? Bruna, depende da quantidade que você colocou e do seu metabolismo. Isso. Então, tem paciente, né, Magna, que tem um tem metabolismo pacientes muito acelerado. tem gente que dura 4 meses, tem gente que dura... Geralmente dura o quê? Uns 9, né? 6. Tem gente que dura 6, depende. Eu já tive paciente que veio com 1 ano, uma paciente parecida com essa e ainda tinha preenchedor. Exato. A gente viu pela foto que ainda tinha preenchedor, com 1 ano. Depende muito do metabolismo e depende também muito da quantidade. Às vezes, o que eu via muito no passado, por isso que eu não faço mais preenchimento labial por ampola, aqui é reestruturação labial e eu uso o que o paciente precisa, justamente por isso. Porque às vezes a quantidade colocada para o que ele precisava, né, Magna, é muito pouquinho. Isso. E o que é muito pouquinho, amor, vai embora muito rapidinho. A bem da verdade é essa. Então, às vezes, aquela paciente que quer um volume maior, que quer uma projeção maior, ela precisa de uma quantidade maior de ácido hialurônico até para ter a durabilidade dessa projeção, não é isso? Isso. Então, isso faz toda a diferença. Esse lábiozinho aqui que vocês estão vendo, eu quero que vocês me digam quantas seringas vocês acham que eu usei aí? 1, 2, falem aí. Se alguém responde aqui. Quero que vocês me digam. Terça que hora? Josi sugeriu falar de skincare. Também é uma. Vamos anota aí, Catarina. Skincare. Vamos. Alguém colocou 2. Bru, 2. Olha como estão sabidinhas. São muito sabidinhas vocês. 1, mas não. Essa paciente aqui foram 2 seringas. Então, vejam. Se talvez eu chegasse para você... Fez ao mesmo tempo ou em dias separados? Não, mesmo tempo. Se eu chegasse para vocês e dissesse assim, olha, eu preciso fazer o seu lábio, primeira vez, são 2 seringas. Talvez você chegasse e dissesse, ai, doutora Suiana, não quero, é muito, vai ficar artificial. É tudo muito. Isso, é muito. Eu vou sair daqui não, nada contra a Anitta, tá, gente? Mas eu tô falando assim, porque é a boca mais projetada. Ou a Luísa Sonza, que tem aquele bocão, enfim. Talvez você pensasse isso, e vocês veem que não. Por isso a importância de confiar em quem tá cuidando aí de você. Então, esse sempre tem que ser o foco. Relação médico-paciente, relação de confiança, né, Magna? Com certeza. Certo, meus amores, encontramos vocês. Estou adorando falar isso. Encontro vocês de novo às 7h30 na terça-feira. Estou achando muito no GNT. Qual é aquele programa super bonita? É isso, o Skincast da Beleza aqui para vocês. Então nos vemos 7h30 nesse mesmo bate-canal. Obrigada pela participação de vocês.